Todos nós, de alguma forma, em algum momento, já tivemos algum tipo de ferida em nosso corpo. E por mais que sejam simples, não é nada legal ter que lidar com as feridas. Porém, a grande verdade é que não são somente feridas no nosso corpo que muitas vezes nós trazemos, mas sim também feridas no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração. E como qualquer outra, precisam ser tratadas. São feridas que muitas vezes nós mesmos causamos. São feridas que pessoas provocaram em nós. E são feridas que as circunstâncias da própria vida acabaram gerando em nós. O que de cara eu preciso te dizer é que, para que as nossas feridas interiores sejam curadas, é necessário que nós as identifiquemos. É necessário que de fato nós reconheçamos que temos essas feridas e assim não vivamos escondendo elas, ocultando-as, fingindo não tê-las. Em 2 Reis, no capítulo 5, do verso 1 seguintes, a palavra de Deus fala sobre um homem chamado Naamã. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo e era muito considerado porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Preste atenção que esse trecho começa falando positivamente de Naamã, mas conclui afirmando que ele tinha um problema, ele tinha uma doença, ele era leproso. Quem sabe Naamã escondia essa sua doença atrás de sua vestimenta de general, atrás da sua fama, do seu prestígio, dos seus grandes feitos, atrás da sua valentia. Naamã era um cara que já estava bem sucedido em muitas áreas de sua vida, mas na sua vida ainda havia algo que não tinha sido resolvido. Nós muitas vezes também nos comportamos como Naamã. Somos pessoas que ocultam problemas, ocultam feridas atrás de um cargo, atrás de um ministério, atrás de um status, atrás de uma aparência. E muitas vezes nós já avançamos em muitas áreas da nossa vida, já fizemos grandes realizações, mas ainda há coisas mal resolvidas em nosso coração, em nosso interior, que precisam ser tratadas. Quantas vezes nós trazemos traumas, decepções, humilhações, palavras ofensivas, trazemos mágoa, ressentimento, dor dentro do nosso coração e tudo isso fica tampado, guardado, nos prejudicando e nós não queremos tocar no assunto. É necessário que nós reconheçamos para nós mesmos e depois de reconhecer para nós mesmos, nós precisamos apresentar, expor aquele que verdadeiramente pode nos curar, pode nos libertar, que é o nosso Senhor Deus. Depois de apresentarmos as nossas feridas ao Senhor, precisamos permitir que essas feridas sejam tocadas. Sim, é um processo doloroso, mas necessário. Quando falamos de feridas no nosso corpo, por exemplo, quando temos essas feridas e recorremos a um posto de saúde, a um hospital, muitas vezes essas feridas precisam ser lavadas, precisam receber um curativo e é um tratamento doloroso. Na nossa vida espiritual, com o nosso coração, é da mesma maneira. Antes nós passarmos pelo tratamento doloroso que nos fará ficarmos livres desse problema, dessa doença, dessas feridas para sempre, do que nós vivermos carregando essas feridas durante toda a nossa trajetória. Quando nós falamos de feridas, nós podemos mencionar aqui José, também conhecido como José do Egito. Você pode ler a história dele a partir de Gênesis capítulo 37. Mas para resumir, José foi aquele invejado e odiado pelos seus próprios irmãos. Num determinado momento da narrativa bíblica, a palavra de Deus diz que ele foi atirado numa cisterna e depois vendido pelos seus próprios irmãos. Mas a história segue e lá na frente, José já é um cara bem sucedido. José já foi posto pelo faraó à frente de todo o Egito, mas ainda havia algo mal resolvido na sua vida. E depois de muito tempo, ele é colocado de frente com os seus irmãos. Ou seja, ele tem que encarar algo mal resolvido do passado. Ele tem que encarar o seu problema. Porque eu creio que
muito mais que feridas no seu corpo adquiridas por causa da queda no fundo da cisterna, ele adquiriu feridas no seu coração. Por que os meus irmãos fizeram isso comigo? Por mais que ele já fosse um homem bem-sucedido em muitas áreas de sua vida, isso ainda precisava ser tratado. E assim precisa acontecer comigo e com você. Por mais que tenha passado anos de um ocorrido traumático, de uma situação que foi verdadeiramente terrível na nossa vida, essa situação, essa realidade precisa ser resolvida. E o Senhor tem a provisão de graça para que isso aconteça. Isaías capítulo 53, no verso de número 5, diz que por suas chagas nós fomos curados. Em Ezequiel capítulo 34, no verso 16, ele promete: a ovelha ferida eu a curarei. E olha que lindo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, ou seja, o homem que estava caído e cheio de ferimentos, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. Cristo vem como esse bom samaritano nas nossas vidas também. Ele é capaz de parar, se compadecer de cada um de nós. Ele deitou sobre nós azeite, que simboliza na Bíblia Sagrada o Espírito Santo. Ele deitou vinho, que é símbolo da alegria. E é necessário que nós possamos tomar posse dessa verdade. Atos capítulo 16 fala que Paulo e Silas foram açoitados, estavam cheios de ferimentos e foram levados para uma prisão. Mas pela meia-noite eles rezavam e cantavam um hino ao Senhor. Olha só isso. Mesmo eles, cheios de ferimentos, de feridas nos seus corpos, eram capazes de entoar um hino ao Senhor, eram capazes de orar. Isso para dizer para cada um de nós que podemos até estarmos feridos nos nossos corpos, mas se a nossa alma estiver curada, nós seremos capazes de louvar e servir ao Senhor com alegria, porque uma alma curada é maior que um corpo ferido. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.